Há muitas estrelas no universo e isso é um fato. As galáxias são formadas por elas e os planetas precisam das estrelas para serem aquecidos. Felizmente, a Terra foi um planeta que se desenvolveu ao redor de um tipo estelar calmo, com tempo de vida de longa duração e que não emite uma grande quantidade de energia como outras estrelas. Há muitas estrelas que são bem parecidas com o Sol na galáxia, mas não é fácil encontrar uma que seja de fato uma gêmea do Sol. No entanto, encontramos, e ela se chama Tau 7, sendo considerada uma irmã quase perfeita do Sol. Bom, mas o que existe ao seu redor? Será que também temos uma cópia da Terra por lá? A resposta pode te surpreender. No vídeo de hoje vamos conhecer a estrela que é praticamente igual ao Sol. Não, esse vídeo não é sobre multiversos e a possibilidade de existir cópias de você em outras dimensões. O sistema Tau 7 realmente existe em nosso universo e está localizado a 12 anos-luz, ou seja, dentro da nossa própria vizinhança cósmica. Tau 7 é visível a olho nu na direção da constelação de Cetus. Bom, mas quando falamos que a estrela é igual ao Sol, temos que considerar e conhecer também outros tipos estelares. Afinal de contas, temos estrelas com diversos tipos de comportamentos e temperaturas espalhadas pela Via Láctea. O Sol acaba sendo somente mais uma estrela, e dependendo das condições que temos no momento da formação estelar, vamos ter também sistemas muito exóticos. Para começar, a classificação estelar mais comum que vamos encontrar por aí é baseada na temperatura da superfície. As estrelas são separadas pelas letras O, B, A, F, G, K e M. As estrelas de classe O são as mais quentes dentro dessa classificação. Elas possuem temperaturas geralmente acima de 30.000 graus Celsius e são conhecidas por emitirem uma grande quantidade de energia. As estrelas de classe B também são muito quentes, com temperaturas superficiais geralmente variando entre 10.000 até 30.000 graus. Elas são bem mais massivas do que a maioria das estrelas das próximas classes, mas menos do que as estrelas de classe O. As estrelas de classe A são estrelas brancas ou azuladas, com temperaturas superficiais em torno de 7.500 até 10.000 graus Celsius. As de classe G incluem estrelas com temperaturas entre 5.200 até 6.000 graus Celsius. Estrelas G possuem também um pico de emissão no amarelo, sendo o Sol um exemplo. Logo mais vamos adentrar nesta classe. As estrelas K ficam abaixo dessa temperatura, e as estrelas M são as anãs vermelhas, as estrelas mais frias e menores do universo, mas possuem uma grande vantagem de longevidade, tendo em vista que vivem mais do que qualquer outra estrela desta lista. Só para você ter uma noção, a expectativa de vida de uma estrela M ultrapassa o tempo de existência do próprio universo. Ou seja, se houver uma anã vermelha do tempo do Big Bang por aí, ela pode estar brilhando ainda normalmente. Dentro dessa classificação geral, ainda existem outros subtipos, enumerados de 0 a 9, para indicar a variação de temperatura. A nossa estrela é uma G2V, o que significa que é ligeiramente menos brilhante que estrelas G1, por exemplo. A estrela Tau 7 é G8V e está dentro da classificação próxima ao Sol. Detalhe, a estrela parecida com o Sol não é uma cópia exata, mas chega muito próximo em outros aspectos, inclusive sobre sistemas planetários. De qualquer forma, quando levamos isso à possibilidade de vida em mundos, o que sabemos é que planetas geralmente não são encontrados ao redor dessas estrelas maiores. Até porque estrelas muito grandes geralmente têm uma expectativa de vida muito mais baixa do que as demais. A fase maior pela qual uma estrela passa boa parte de sua vida é a sequência principal, onde átomos de hidrogênio são fundidos para gerar átomos mais pesados. Inclusive, a letra V no final da classificação do Sol e Tau 7 indica que estão passando por essa sequência principal. Mas o que torna Tau 7 tão especial é que estamos lidando principalmente com uma estrela próxima em termos espaciais e muito parecida com a nossa.
Agora vamos comparar as duas estrelas para entendermos se realmente são parecidas ou nem tanto assim. Tau 7 é conhecida por ter 78% da massa do Sol, o que significa que é levemente menor. E enquanto o Sol tem 692 mil quilômetros de raio aproximadamente, Tau 7 é uma estrela que mede 548 mil quilômetros de raio, ou 1.096.000 quilômetros de diâmetro. Pois é, a diferença é muito baixa. Por ser uma estrela de classificação G8, isso quer dizer que a estrela é levemente mais fria do que a nossa. Enquanto o Sol tem cerca de 5.500 graus Celsius de temperatura superficial, Tau 7 é um pouco mais abaixo, e é calculada para ter 5.300 graus Celsius. A diferença é igualmente baixa. Outra coisa interessante sobre Tau 7 é seu nível de metalicidade. Por incrível que pareça, foi observada uma incidência de metais menor que no Sol, o que significa que estamos diante de uma estrela mais velha com quase 6 bilhões de anos de idade, enquanto o Sol deve ter algo próximo de 5 bilhões. Esse dado de metalicidade vem da seguinte maneira: à medida que as estrelas vivem e evoluem, elas vão envelhecendo e espalham muito material com elementos pesados no meio interestelar. Material esse obtido, claro, ao longo de bilhões de anos através do processo de fusão nuclear. Consequentemente, as estrelas mais jovens vão apresentar uma quantidade maior de elementos pesados em relação às estrelas mais antigas, já que as estrelas mais velhas surgiram quando tínhamos menos abundância de elementos pesados no espaço. E descobrir uma quantidade menor de elementos pesados em Tau 7 indica que ela se formou primeiro que o Sol, e é, por consequência, mais antiga. De qualquer forma, sempre haverá pontos em que as estrelas vão ser diferentes. Mas o que importa mesmo é que a estrutura estelar é muito parecida. Em torno de uma estrela como essa, vamos encontrar objetos muito interessantes, principalmente porque o sistema Tau 7 é mais evoluído de forma temporal que o nosso. A princípio, já achamos ao redor dela desde planetas até nuvens de detritos mais densas do que as do sistema solar. Começando pelo sistema planetário, temos orbitando Tau 7 os planetas identificados pelas letras G, H, E e F. Há 3 mundos, o B, C e D, em que não há confirmação da existência até o momento da gravação deste vídeo. Descobertos através do método de velocidade radial, onde puxões gravitacionais fazem a estrela se mover em relação à Terra, os mundos são todos superterras. Provavelmente rochosos com massas que variam de 1,5 vezes a da Terra até 5 vezes a massa do nosso planeta. Os mundos de identificação G e H parecem orbitar próximos demais de Tau 7, com períodos orbitais de 20 e respectivamente 49 dias, o que os coloca numa órbita muito próxima da estrela, e devem ser semelhantes a Mercúrio. No entanto, os mundos E e F estão perfeitamente dentro da zona habitável, onde a água líquida pode existir. O período orbital do planeta E fica em 162 dias e o F em 632 dias terrestres. Considerando que a estrela brilha pouco menos que o Sol, então os planetas E e F estão numa órbita perfeita para que a temperatura seja amena o suficiente para a água correr líquida por lá. Para você ter uma noção, se o planeta E possuísse uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura superficial seria de cerca de 68 graus Celsius, o que seria mais quente, em média, que o nosso, mas ainda permitiria que a água líquida existisse ali. Além disso, os astrônomos viram que o sistema tem mais de 10 vezes a quantidade de material cometário do que o nosso, o que indica uma maior chance de impacto contra esses planetas e pode afetar a vida negativamente. Bom, que a estrela mais parecida com o Sol é interessante, isso é. Há mundos promissores para a vida, uma série de características impressionantes e quem sabe até uma segunda Terra exista realmente por lá. É incrível demais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!